Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus os abençoe, sejam muito bem-vindos neste momento a esta segunda-feira de vitória, segunda de vitória na presença de Deus. Nós estamos reunidos uma vez mais neste dia para oração, para nos entregarmos em oração na presença de Deus. E Deus tem uma palavra sobre a nossa vida, uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, uma palavra de ânimo, uma palavra que o Senhor levantará a sua alma em nome de Jesus. Nós estamos nessa segunda-feira de vitória, mas este dia que o Senhor nos prepara para apresentarmos a Ele em oração, e tenha certeza que Ele tem grandes bênçãos, que Ele tem coisas maravilhosas a entregar sobre a sua vida, através da oração, através da sua palavra de poder diante das vossas vidas, em nome de Jesus. Nós vamos ler neste momento segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, segundo aos Coríntios, capítulo de número 3, o versículo de número 15. Antes de lermos neste momento, eu peço que você curta e compartilhe esta transmissão, para que mais pessoas possam ser abençoadas por esta mensagem, pela oração, pela graça e pelo favor de Deus que já está sobre a sua vida neste momento, em nome de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 15, diz assim: E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Queridos, a palavra do Senhor vai dizer aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios a respeito do véu que está posto sobre o coração. Em outras passagens vai dizer que o véu está posto sobre o rosto. Isso fazendo alusão ao passado, ao Antigo Testamento, a qual, para olharem para o rosto de Moisés, eles não conseguiam devido ao poder de Deus que estava sobre a vida de Moisés. Então eles colocavam um véu sobre o rosto, um véu sobre os olhos, porque a face de Moisés, por estar na presença de Deus, ela iluminava. Ela iluminava de certa forma que podiam queimar as pessoas de tanta iluminação do Espírito Santo que havia acerca do poder de Deus revelado sobre a vida de Moisés. Então, aqui Paulo está fazendo alusão a esta passagem, dizendo que havia um véu dentro do coração, a qual eles não podiam enxergar espiritualmente o favor de Deus. Eles não podiam enxergar o favor que Deus tinha sobre a vida do seu povo. Deus queria abrir a visão espiritual daqueles que o buscam. Deus queria abrir a visão espiritual daqueles que ouvem a sua palavra. O que é uma visão? Uma visão é uma forma, é um sentido do ser humano de olhar e poder ver a forma das coisas, poder enxergar as coisas que estão ao seu redor. E o que é uma visão espiritual? Uma visão espiritual é enxergar além daquilo que está ao nosso redor. A Bíblia é recheada de passagens a qual homens e mulheres de Deus tiveram visão espiritual, uma visão além do alcance, uma visão que discerne, que entende a realidade espiritual acerca do que está acontecendo acima do sobrenatural. E Deus, ele vai dizer na sua palavra que é necessário com que nós abrimos os nossos olhos espirituais, porque a visão contemporânea, a visão atual, a visão das pessoas
para o espiritual é cega, porque não consegue entender o que está acontecendo ao seu redor no mundo espiritual. Efésios capítulo 1, versículo 17, vai dizer acerca da sabedoria espiritual, para a qual o Senhor ele iluminaria os olhos do entendimento, para o Senhor iluminar os olhos do entendimento. E Efésios vai dizer: oro para que o espírito de sabedoria e o espírito de revelação esteja sobre vós, ou seja, para que abra a sua visão espiritual, para que possa ver além do que os olhos naturais possam ver, para enxergar o que Deus está fazendo diante de vós, para enxergar o mundo acima do que está acontecendo diante do natural. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7 vai dizer: o homem vê o que está diante dos seus olhos, mas o Senhor, ele vê diante do coração aquilo que ninguém pode enxergar. Uma visão espiritual, ela enxerga além, e ela acontece através do conhecimento da palavra de Deus, através de uma experiência de fé e comunhão com o Espírito Santo. Salmo 119, versículo 18, vai dizer acerca de uma oração: abre os meus olhos para que eu veja a maravilha que há na tua lei, a maravilha que há na tua palavra. Só podemos entender a palavra de Deus, só podemos entender o que o Senhor ele tem para nós através dos nossos olhos espirituais abertos diante da presença de Deus. A Bíblia vai dizer também que há uma cegueira espiritual neste mundo. É uma visão exclusiva das coisas que acontecem terrena, das coisas naturais. Então, a Bíblia vai dizer que esta cegueira espiritual é pior do que a cegueira física, porque ela leva à tentação, à cobiça, ao pecado e à escuridão da morte. Isaías 59, versículo 10, vai dizer que eram como cegos que estavam segurando sobre o muro. Eles não tinham olhos e andavam ao meio-dia tropeçando como se fosse a noite, e à noite como se fossem mortos, porque não conseguiam ver ao seu redor, seguravam sobre o muro, ou seja, não tinham a visão espiritual para que pudesse ver o que aconteceria diante deles, o que estava acontecendo ao redor. João 9:32 vai dizer a respeito da passagem de Jesus que jamais se ouviu com que o cego pudesse ver, o cego de nascença pudesse enxergar. E os próprios fariseus diziam: se não fosse Deus, não poderia Jesus fazer este milagre. Mas ali eles expulsaram Jesus daquele local, e a qual, quando eles expulsaram Jesus, Jesus diz ao cego: você crê no Filho de Deus? Ele diz: mostra-me, Senhor, quem é? E agora ele vendo, ele diz: eis que é o que está à sua frente. A Bíblia diz: então ele viu e o adorou ao Senhor. E Jesus vira diante daqueles homens e diz: eu vim para este mundo a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Aqueles homens, mesmo conhecedores da lei, mesmo conhecedores da palavra de Deus, estavam cegos espiritualmente. Jesus diz que ele veio para que os cegos vejam, mas aqueles que veem e não creem na palavra de Deus se tornem cegos. A palavra do Senhor vai dizer que aqueles homens, eles disseram: se somos cegos. E Jesus disse: se fossem cegos, não seriam culpados pelos seus erros, não seriam culpados pelos seus pecados, mas como dizem que veem, por isso são culpados. Atos 28, versículo 27 vai dizer: tornou seu coração insensível, de má vontade ouviram, e com seus ouvidos fecharam também os olhos. Não tornou seu coração insensível, fecharam os olhos para com Deus. É necessário com que os nossos olhos espirituais estejam abertos diante da presença de Deus. Mas como a Bíblia nos ensina a enxergar espiritualmente,
espiritualmente. A Bíblia vai dizer acerca da oração. Segundo a Reis, capítulo 6, versículo 16, vai dizer a respeito da passagem do moço que estava junto de Eliseu. Ele estava preocupado, ele estava atônito, ele estava desesperado, porque haviam vários exércitos para acabar, para dizimar o povo de Israel. Mas Eliseu vai olhar, vai orar, vai olhar para cima e dizer: Senhor, abre os olhos deste moço. E a Bíblia diz que naqueles mesmo momento, aquele jovem olha e ele vê milhares e milhares de cavaleiros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu, que estava a proteger a cidade. Espiritualmente, o Senhor estava protegendo a cidade e eles não podiam ver, mas através da oração ao Senhor, ele passou a ver que havia ali muito mais o exército de Deus, muito mais anjos poderosos diante da presença de Deus que guardava aquela cidade. Que os nossos olhos possam ser abertos para ver que o Senhor guarda os seus filhos, que os anjos de Deus acampam ao redor dos que o temem e os livra de todo mal. Quando Deus ele abre os nossos olhos, todo medo desaparece, assim como aconteceu com o servo de Eliseu. Nós devemos, conforme a Bíblia Sagrada diz, Salmo 34, versículo 5, olhar somente para Deus, olhar somente para o Senhor. Jó, ele disse certa vez: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Os olhos espirituais é necessário que estejam abertos para nós recebermos a vitória da parte do Senhor neste dia, nessa segunda de vitória. O Senhor quer abrir os nossos olhos para contemplar o espiritual de Deus trabalhando em favor da vossa vida. Até os inimigos eles puderam enxergar, a Bíblia diz, espiritualmente, porque os 3 jovens judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, estavam ali na fornalha de fogo, lançados por causa da oração, do propósito para com Deus, lançados na fornalha de fogo. E o rei, ele olha diante da fornalha e diz aos seus servos: não foram 3 que nós lançamos na fornalha, mas eu vejo 4, e ele passeia no meio do fogo, ele está diante do fogo, ele passeia no meio diante deles, ele é semelhante ao Filho dos deuses, ele está com os 3, ele é o Filho de Deus, ele é o Deus Altíssimo, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele está no meio do fogo, ele caminha diante do meio do problema, diante da dificuldade, até o inimigo pode enxergar o espiritual de Deus, a qual ele trabalha diante da vida dos seus. Neste momento, os nossos olhos espirituais sejam abertos para que você possa contemplar o favor de Deus e Ele fazendo você passar por cima da dificuldade, por cima do problema, por cima da afronta, por cima da negatividade, por cima daquilo que você está passando, a sua necessidade. Ele é maior, o 4º homem da fornalha que está diante da sua vida neste dia de vitória, em nome de Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 8 diz assim: bem-aventurado os puros de coração, pois eles verão a Deus. Lucas 24, versículo 31 vai dizer a respeito daqueles que estavam no caminho de Emaús, com seu coração totalmente atônito, desesperado, com medo, perderam totalmente a esperança, mas apareceu ali o viajante judeu, o viajante que estava diante deles dizendo as palavras acerca da profecia do Messias. E ali, conforme ele dizia aquelas palavras, a esperança deles passaram a voltar novamente. O Senhor começou a levantar o espiritual daquelas pessoas, o ânimo delas começaram a mudar. E
A Bíblia vai dizer que quando se abriram os olhos, eles viram que era Jesus ressuscitado a quem falava. E ali ele saiu diante deles e eles disseram uns aos outros: porventura não ardia o nosso coração quando ele falava? É o Senhor que estava diante dele, é o Senhor quem devolveu a esperança, é o Senhor quem abriu os olhos espirituais daqueles homens, é o Senhor que está diante da sua vida, diante da sua situação, neste momento, em nome de Jesus. Creia no poder de Deus, neste momento de vitória, creia que o Senhor abre os seus olhos espirituais, os anjos de Deus estão trabalhando ao seu favor neste momento, se você crê, em nome de Jesus. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Os anjos de Deus acampam ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Creia, abra os seus olhos espirituais, porque o Senhor, Ele quer trazer diante de vós a solução diante da sua vida. Creia, Jesus está diante da sua situação. Creia, amando de Deus, Ele resolve a sua situação neste momento, em nome de Jesus. Ore juntamente comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, ó Senhor, nós cremos no Teu poder, na Tua atuação, no Teu Espírito Santo, neste momento, ó Pai. Nós cremos, Senhor, que o Senhor abre a visão espiritual dos Teus filhos neste momento, ó Pai. Nós cremos no Teu poder, na Tua ação, que o Senhor retire, Senhor, todo impedimento, todo mal, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, meu Deus, toda enfermidade, todo laço do inimigo, todo embaraço, todo impedimento seja repreendido pelo poder da oração neste momento. Sai agora em nome de Jesus. Pai, que essa pessoa que ouve neste momento receba a Tua graça, o Teu favor, o Teu poder, a Tua visita diante da sua casa, diante da sua família, diante do seu pedido de oração, ó Pai. Realiza, Senhor, a Tua obra, o Teu milagre, pela Tua graça, pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Receba a presença do Senhor nessa segunda-feira de vitória sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe.